Fala aí, trader! Vamos a mais um vídeo aqui do canal Trader Supremo. A gente vai falar sobre a aula 1 de como operar vendido no mercado de renda variável. E o tema da aula agora é por que vender. Então a gente vai falar agora um pouquinho por que as pessoas, ou por que você vender no mercado acionário, por que você entrar vendido no mercado acionário. Então, uma coisa que eu quero brifar antes, né, é que quando a gente gosta de algumas empresas, a gente acaba montando uma carteira de ações. Acaba montando alguns papéis que a gente acha interessante carregar no longo prazo. E aí a gente começa a compra aqueles papéis, seja ele com base de fundamentos ou com base em análise gráfica. A gente monta aquela carteira acionária, a gente começa a carregar por um período maior. E aí o mercado começa a subir, 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 se você acertou na tua operação. E aí entra naquele ciclo de euforia. Você começa a falar assim, caramba, o negócio está dando certo e as coisas vão acontecer direitinho. E aí você começa a investir mais, investir mais, investir mais. E aí é onde você quer ter esse negócio, você quer ter essa participação societária. Você realmente quer virar sócio daquela empresa e guardar ela por longo prazo, esquecer que ela existe e montar essa carteira de ações para você. As pessoas que operam olhando análise técnica, análise gráfica, às vezes identificou um padrão. Às vezes a gente foi um momento de reversão de tendência, um momento de uma tendência de alta. E aí quando monta aquela carteira, fica olhando aquela tendência ali de longo prazo. Aí o papel está ali subindo de longo prazo e tal. E aí começa a verificar que existe uma valorização interessante na carteira. Só que quando entra naquele momento de retração, onde ele perde a tendência, ele somente se desfaz do papel. Ele sai do papel porque é análise técnica, é análise gráfica. Se a análise técnica e a análise gráfica está dizendo que é para você encerrar aquele posicionamento, você vai lá e encerra o posicionamento. Então, nessas duas modalidades que eu estava mencionando, tanto na base de fundamentos quanto na base de gráfico, a pessoa começa a pegar um pouco mais e entra naquele clima de euforia, como eu mencionei anteriormente, que ele vai estar ali para comprar aquelas ações. Só que o interessante, isso aí agora eu vou falar tanto pessoal quanto eu já vi de outras pessoas, é que quando as ações começam a subir muito, aí você entra naquele... O que acontece realmente contigo? Entra naquele clima de euforia ali. Mas não é só um clima de euforia, você começa a suar frio, você fica preocupado, você começa a se sentir um super investidor e acha que vai ficar rico de uma hora para outra, acha que tudo vai acontecer e tal. E você começa a ficar cheio de esperanças. Você começa a ficar olhando ali, achando que aquilo realmente vai ser, é a tua vida, é o que vai dar certo, é o que vai te trazer muito resultado e sem muito trabalho. Você vai conseguir realmente obter daquilo uma rentabilidade que seja tão interessante, mas tão interessante, que você não vai precisar trabalhar tão cedo. A realidade é que a grande maioria das pessoas que começam a investir em renda variável acham isso. E aí começam a idolatrar a bolsa de uma maneira como nunca idolatrou antes. E começa a falar com outras pessoas, já vê que as pessoas que operam marketing multinível, ficam operando e tal, trabalhando com produto, que aí parece que o pessoal faz uma lavagem cerebral. Eu já trabalhei com multinível, então por isso que eu sei como é que funciona. Parece que fizeram uma lavagem cerebral na cabeça da pessoa que ela fala com todo mundo. Ela quer explicar para todo mundo como é que funciona e tal, quer que todo mundo compartilhe aquela ideia, compartilhe aquele momento. Só que você, como investidor de ações, você tem, o seu dinheiro, o seu capital, o seu patrimônio, a sua vida. Então, quando você investir no mercado de ações, você tem que se guardar um pouco e entender que aquilo ali faz parte do teu investimento. Você está empreendendo, você está investindo em negócios, né? Então, isso tem que ser algo natural para você. E assim, com uma ou outra pessoa que você tenha mais acesso, que a pessoa esteja aberta, que não conhecer esse tipo de investimento, aí sim você pode conversar. Mas não ficar espalhando todo mundo e querendo que todo mundo faça o que você está fazendo. Então a ideia é você não faz como eu. Compartilha os seus momentos aqui no YouTube e vamos tocar. Então você começa a fazer essas contas. Você começa a ver que se esse resultado perdurar, você pode alcançar o tão famigerado sucesso financeiro. Você começa a visualizar que existe uma possibilidade de você realmente obter resultado com aquilo. E aí você pode ter um sucesso financeiro que muitas pessoas não possuem ou não conseguem obter com seus negócios tradicionais, com sua vida tradicional. O problema é que isso aumenta a tua ansiedade. Aumenta a tua ansiedade,
e aí você não sabe o momento certo de você realizar os lucros. Se você está operando pela análise gráfica, beleza, que aí ele vai te dar alguns sinais de mudança de tendência. Mas se você estiver operando pela base de fundamentos e não está olhando gráfico, por exemplo, você vai entrar naquele ciclo, né, e vai começar a aumentar as posições naquele ativo e não vai saber o momento de você realizar o teu lucro para poder esperar um movimento de retração para recomprar novamente. Então você entra ali numa gama imensa de pensamentos e que todo investidor de ações sofre ao longo da sua jornada, né? Todo investidor de ações, ele sofre essa gama de pensamentos. Poxa, qual é o momento mais exato para eu estar comercializando, para eu estar vendendo meus ativos e realizar esse lucro, colocar no bolso, depois esperar um próximo movimento para eu comprar mais papel? Então, realmente é complicado e identificar isso quando você está muito focado no teu resultado e não num planejamento, que a gente vai conversar um pouco mais adiante durante as aulas, né? E ficar parado sem fazer nada, né? Você olhar suas ações subindo ali, você ficar parado só olhando, é muito difícil. As pessoas, ainda mais pessoas que são muito ansiosas, né? Querem, poxa, já viu o dinheiro ali, querem resgatar, vender e botar no bolso e tchau e vão para outra. E aí o que acontece? Tem pessoas que tentam abstrair, tentam focar no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu cotidiano e esquecer que tem ações compradas, para poder não se envolver diretamente com a operação, né? Com o trade, né? Com a operação ali propriamente dita. Então ela vai tentar abstrair de qualquer forma. Não sei se acontece isso contigo ou aconteceu alguma vez com você que está operando. Se você nunca operou, é bem provável que isso pode acontecer contigo futuramente. Mas a grande maioria das pessoas acontece isso. Eu falo por experiência própria e experiência de outras pessoas que eu venho acompanhando e aí eu vejo isso realmente. Eu vejo que as pessoas, quando estão operando no mercado de renda variável, elas ou elas tentam abstrair, nem olhar para aquilo, olhar assim, cara, não quero nem saber como é que tá, para eu não ter nenhuma perturbação para saber o papel como é que ele está. Só vou olhar uma vez por semana, uma vez por mês, mas tem as pessoas que quando abrem o navegador da internet, tá lá olhando pela internet lá e fala assim, cara, vou colocar o código aqui do papel para saber quanto é que ele tá. Ou entra no celular e pô, vai lá dar aquela olhada no aplicativo da corretora e verifica como é que as ações estão. Então você não consegue se abstrair totalmente. Então, mesmo que você tenha a carteira de ações de longo prazo, vai acabar de você ficar naquela ânsia, né? Naquela ansiedade. Então isso tem que ser trabalhado. Isso tem que ser trabalhado ao longo do seu período de aprendizado para quando você estiver fazendo suas operações, isso seja uma coisa normal. Isso faça parte do teu cotidiano e não que seja uma coisa que faça mal para você. Mas olha só, gente, um grande problema não é quando a tua carteira de ações está subindo direto. O grande problema é quando essa carteira monta a carteira e tal, monta seus ativos ali, as ações começam a subir, aí chega num patamar, dá uma estabilizada, dá uma estagnada e depois fazem um movimento de retração. Aí chega no movimento de retração, chega no teu preço, chega no preço que você comprou. Aí tu fala assim, não, pô, vou deixar ele aqui e tal, consumir mais um pouquinho, eu vou me desfazer porque eu acho que está mudando a tendência, aquele negócio todo e tal. E aí você não se desfaz, permanece no papel. Aí abre o dia seguinte, o mercado vai lá e pum, dá aquela outra realizada. Aí você fala assim, putz, cara, o papel tá realizando aqui, né, mais forte e tal. Então você fala assim para você mesmo, poxa, cara, eu vou vender assim que o papel voltar no meu preço de entrada. Eu vou vender assim que o papel subir e voltar no preço que eu comprei. Então vai poder eu sair no 0 a 0. E aí aquele sentimento, ele mistura um sentimento de ansiedade, um sentimento de angústia e um sentimento de fracasso. Pô, será que eu errei? O que eu fiz e tal? Como é que foi isso? Por onde eu errei que a operação não está saindo da maneira que deveria sair? E aí você fica aquele sentimento meio esquisito, meio estranho, e o mercado ele vai te cozinhando. O mercado ele vai te cozinhando, e gradualmente teu prejuízo vai aumentando porque você não estopa. Você entrou num ciclo que você quer esperar o mercado voltar naquele patamar e você não estopa na operação. E aí o que acontece? O mercado te cozinhando direto, cozinhando toda hora. Já viu como é que... não sei, você já viu como é que se você quiser... Pô, isso é um ditado antigo, se você quiser matar um sapo cozinhando ele, em vez de você pegar e ferver a bacia e jogar ele, que ele vai pular, você deixa ele lá dentro e vai esquentando aos poucos. Entendeu? Eu sei que isso aí não é só um ditado, não sei se é verdade,
Mas dizem que é assim, que você vai cozinhando até a pessoa, até o bicho lá, tadinho, sentir e acabar falecendo. A mesma coisa acontece com o trade que não estopa a operação. O mercado ele vai cozinhando, e o mercado vai retraindo, vai perdendo força, vai caindo, e o teu prejuízo só vai aumentando. E você não estopa na operação. Então, está falando aqui por que vender, né? Esse é um dos motivos o porquê de você vender as suas ações. Só que aí você tem que entender realmente em qual patamar você está. Se é num patamar de grafista, né, de análise gráfica, num patamar de fundamentos, porque o grafista, quando ele não quer vender, ele fala que está olhando o fundamento. Então isso é complicado. Então você tem que planejar realmente antes. A gente vai continuar conversando sobre esse tipo de planejamento um pouco mais à frente. E sabe por que isso acontece, cara? É porque a gente está falando do planejamento. E é porque faltou o plano de ação. Faltou você planejar e operacionalizar isso tudo. Você simplesmente achou que o ativo era um momento de entrada e foi lá e comprou o papel. Achou que o momento era de comprar e carregar, você viu na análise gráfica lá, o indicador estava dando correto para você, você foi lá e comprou o ativo e largou, foi lá, comprou e vamos tocar o barco. Então, você não se organizou anteriormente. Você tem que identificar qual papel que você vai comprar, beleza. Olhou a base de fundamentos, fundamento está ok para o papel. Você tem que se planejar. Eu vou comprar esse papel, beleza, qual vai ser a regra do jogo? O que eu vou fazer se der merda? Se o mercado recuar? O que eu vou fazer? O mercado deu uma recuada, você vai se estopar? Qual vai ser o percentual? Você não estipulou nada, você não planejou nada, você não se organizou para estar comprando o ativo. Simplesmente foi lá, comprou e deixou andar. Não é bem assim. Então você tem que verificar o quê? Se preparar para as situações. Se organizar para aquelas situações que vão ocorrer pela frente. E não largar assim e deixar as coisas acontecer. Então por isso é importante você elaborar um planejamento. Organizar tudo, escrever tudo que você vai fazer. E quando você te acontecer alguma coisa nas operações, você saber quais são os caminhos. Se você vai sair do papel, se você vai comprar o papel, o que você vai fazer com aquilo. Então não adianta você ter o ponto certo de entrada na mão compradora e saber que o papel vai fazer esse movimento assim, assado, e que o ativo vai andar dessa forma, mas você não foi lá e não planejou, não se organizou, não chegou, anotou todos os dados, verificou, pô, cara, olha só, se o papel acontecer isso, eu vou fazer isso. Se o papel andar lateral, eu vou fazer dessa forma. Se o papel realizar até certo ponto, meu stop vai ser em tal ponto. Eu vou sair pela análise gráfica com se o ativo perder a linha de tendência. Então você tem que ter esses objetivos. Se você não tiver esses objetivos, cara, se você não tiver esse planejamento, nada vai acontecer para você. E por incrível que pareça, você tem um plano escrito e elaborado ali para cada operação, gera para você uma coisa incrível, cara. Acredita? Sabe o que gera para você? Gera para você que os seus lucros eles diminuem, né? Perdão, os seus lucros aumentam e suas perdas elas diminuem. Então é algo que você consegue se organizar. Então quando você tem tudo elaborado, tudo previamente acordado entre você e você mesmo, você está fazendo os cálculos e determinando o que vai acontecer. Quando você determina o que vai acontecer, o que acontece? Você aumenta o seu resultado, aumenta a sua possibilidade de retorno e diminui os riscos, diminui as perdas. Então maximiza o retorno e mitiga os riscos. É assim que você tem que fazer para poder conseguir tentar ter uma boa, como vou dizer assim, um bom sistema operacional para suas operações de renda variável e conseguir almejar aqueles resultados. O interessante é que todas as pessoas fazem cálculos, gostam de sonhar, fazem aqueles cálculos mirabolantes. Pô, beleza, se eu ganhar aqui 0,5% por dia, no final do mês eu ganho 10%, porque são 20 dias, e aí eu tenho 10% sobre o patrimônio, aí eu consegui ter uma remuneração. Pô, se fosse fácil assim, tinha um monte de pessoas que eram milionárias, ricas em renda variável, porque fizeram esses mesmos cálculos que você. Então, isso
fazer esse plano, né? Fazer esse modelo, esse planejamento em cada operação, traz um pouquinho você para a realidade. Traz um pouquinho você para saber aonde está pisando, o que você vai fazer. Então, o que acontece? O mercado acionário hoje é feito de ciclos. Então, ainda mais o nosso mercado brasileiro, que a gente tem problemas externos, tem problemas internos. Nossa bolsa brasileira é praticamente formada por capital externo, capital estrangeiro. Então, a gente está bem voltado, fica bem preocupado com as coisas que acontecem internacionalmente, porque aí qualquer investidor estrangeiro ele pode retirar o dinheiro da bolsa e aí faz as ações caírem. Então o mercado doméstico ainda para renda variável ainda é muito aquém do que deveria ser. E a gente vive por períodos de grandes oscilações, um período de grandes altas, período de grandes baixas, e aí seja essa parte positiva ou negativa, né, dessas oscilações, a gente tem que entender que sempre que a gente vai fazer alguma coisa, algum tipo de investimento, você tem os seus riscos. E em renda variável, você está comprando negócios, né? Você está empresariando sem estar de frente na diretoria, mas está empresariando, então você tem que ter essa preocupação também. O que acontece é que quando a gente está em aquele grande ciclo de alta, as empresas começam a ter valorização do seu valor, ganham no seu valor de mercado, né? Ter uma valorização sobre o seu valor de mercado. E aí tem uma alta expressiva, mas, todavia, entretanto, porém, você tem que observar que da mesma forma que o mercado ele reage positivamente a um balanço que sai, alguma coisa que saia positiva daquela empresa, o mercado também reage negativamente. E aí é aonde você tem que se posicionar e fazer alguma coisa. Porque a maioria das pessoas não fazem nada, fiquem, pô, beleza, tá caindo, mas eu estou comprando para longo prazo. Estou comprando para manter a minha carteira de ações. Não, mas você tem que se posicionar. Você tem que verificar, poxa, está caindo, mas o que eu posso fazer nessa queda? O que eu posso fazer para poder manter o meu patrimônio intocável? Muitas pessoas que começam a tentar mexer nisso, né? Às vezes vendem um papel, o papel desaba e não recompra, o papel sobe e passa do preço que ele tinha vendido. Aí perde o papel, porque ele tinha perdeu o papel na venda, né? E não recomprou. Aí ele perdeu o papel e ficou chupando o dedo. E o mercado começou a explodir novamente e ele deixou de estar com aquele ativo. Então muitas pessoas preferem ficar sem fazer nada, ficar sentada em cima do ativo. Mas será que esse é o melhor caminho? Será que esse é a forma mais eficiente de você transacionar os seus ativos, operar propriamente dito? Então a gente fica observando a queda, a ação caindo. E sabe por que as pessoas não vendem? Sabe por que a pessoa não vai vender aquela ação? É porque ela estudou, cara, aquela ação. Ela estudou a base de fundamentos, ela estudou o balanço da empresa, ela confia naquela empresa. Pô, a pessoa sabe que aquela empresa ali não vai ter problema, não vai dar prejuízo, não vai ter uma coisa assim, um escândalo e tal. Então ela está ali guardada com aquele ativo, a 7 chaves, e não quer fazer absolutamente nada com aquele papel. Porque ele sabe que aquele papel, aquele ativo é importante para ele. Então, por isso que ele não faz nada, por isso que ele não se mexe em vender o ativo ou entrar numa posição de venda descoberta. Pior ainda, venda descoberta. Vender, beleza. Mas entrar vendedor naquele papel ainda é mais complicado, ainda é mais confuso para a cabeça da pessoa que estudou aquele ativo e não entra na concepção dele que aquela ação ela pode chegar a patamares bem baixos, apesar de ter todos os balanços sólidos, e não entra na cabeça daquela pessoa. Então é isso que você tem que começar agora nesse treinamento, entender um pouco mais e tentar mudar a sua visão. Você está aqui para trabalhar, para girar o seu capital, girar o seu negócio, que é o seu dinheiro, em empresas sérias, montar uma carteira de forma eficiente para você ter retornos significativos. Então, quando o mercado lhe dá essa desabada, né, ele perde a linha de tendência, perde os fundamentos e tal, é hora de você assumir a posição vendedora. É hora de você assumir uma venda do seu ativo. Ah, não, Jean, não vou entrar na mão vendedora, não vou entrar na vendida descoberto. Mas, porra, então vende só. Vendeu. Ah, o mercado começou a desabar, que sabe, você não pode entrar na mão vendedora, porra. Você não pode entrar na mão venda descoberta. Beleza, você tem 1000 ações, você está com 200 na mão vendedora. Não se alavanque na venda, mas venda parte da sua posição. 20%, 30%, 10% da sua posição.
Porque se você tomar um prejuízo, só tomar um prejuízo acima de 20% e não os 100% que você estaria operando. Então a gente vai entender um pouco mais isso quando a gente entrar na parte operacional propriamente dita da venda descoberta, de como você vai estar fazendo e como se preparar para isso. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Espero que você tenha gostado dessa aula. Foi um pouquinho mais extensa, mas vai ter agora a outra aula que a gente vai falar sobre, deixa eu pegar aqui, a gente vai falar entre preço e valor, se são a mesma coisa. Então, a próxima aula aqui, próximo vídeo referente a essa aula 1, a gente vai entrar no tema se preço e valor é a mesma coisa. A gente vai verificar isso e vai entender um pouco mais sobre preço e valor, que é importante você entender esses dois conceitos. Eu sei que a maioria das pessoas sabe, mas estou falando, a gente tem que falar novamente para poder deixar completo aqui o treinamento para poder você realmente, quando estiver fazendo suas operações, não ter sombras de dúvida do que você está fazendo. Porque não é importante, você pode errar, todo mundo vai errar, mas tente errar de uma forma que você aprenda com o erro dos outros. Aprendeu com o erro dos outros, aprendeu com o seu próprio erro, não cometa os mesmos erros. Entendeu? Você vai cometer outros erros e depois troca a sua experiência conosco. Fale, deixe nos comentários e conversem sobre isso, tá bom? Grande abraço, até a próxima aula aqui, o próximo tema, né, do nosso treinamento. Grande abraço, até lá. Tchau, tchau.